da aldeia de Maria, ou da aldeia, um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo 3. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo de número 17. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Versículo de número 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-lhe sobre os seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Versículo de número 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Versículo de número 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Podem vos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, um texto muito pregado, ensinado à igreja, e um texto que eu acho que conhecemos ele até melhor do que simplesmente pelos ensinos, porque alguém cantou: remove a minha pedra e me chama pelo nome e muda a minha história. Mas o que me chama a atenção é porque João vai escrever o seu evangelho no ano 85, 90 depois de Cristo aproximadamente, para poder combater algumas heresias que estavam surgindo na igreja primitiva. João vai escrever de uma forma muito particular, tanto o seu evangelho como as suas epístolas. Ele vai escrever para combater uma religião, uma seita que estava surgindo naqueles dias, chamado gnosticismo. Dentre este gnosticismo, eles acreditavam que através do pensamento, através da gnose, através do conhecimento humano, o homem então poderia ser liberto em si mesmo. Surgiu naqueles dias, na igreja, um presbítero chamado Cerinto, que começou a disseminar esse falso ensino no meio da igreja. E João então vai escrever todo um livro para poder combater sobre isso, para poder fazer com que aquele ensino mentiroso, com que aquele ensino herege, para que aquele ensino que não fazia parte daquilo que Jesus havia ensinado, ele fosse combatido. E nós vamos ver do capítulo 1 até o último capítulo do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, João enfatizando de forma muito clara, porque eles diziam que se Jesus, ele fosse realmente Deus, ele não poderia ser aceito, ele não poderia viver entre os homens, ele não poderia então se encarnar. Aí eu gosto de quando João vai escrever o capítulo de número 1 desse evangelho, porque ele diz assim, no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E nós vamos ver no decorrer de todo esse capítulo, João enfatizando, João escrevendo a respeito da palavra que se materializou, do verbo que se fez carne, do Filho de Deus que assentava à destra de Deus Pai, e agora por decisão ele desceu à terra, se fez carne para habitar entre os homens. Até que Jesus foi batizado aos seus 30 anos, e nós conhecemos a história judaica de que quando Jesus chega próximo ao Jordão, estava João Batista batizando, quando naquela filha ele olhou, estava o filho de Maria, o filho de José, o carpinteiro, e quando João olhou para ele, ele falou assim, convém que eu seja batizado por ti. Então Jesus o repreendeu e disse assim, não, eu estou aqui porque a escritura precisa ser cumprida, aquilo que disse o profeta precisa acontecer. Robert, o que você está querendo dizer com isso? É porque às vezes nós nos esquecemos, irmãos, diante da trajetória da humanidade,
realidade que podem vir as adversidades, podem vir as mudanças de governo, podem vir as provações, mas a palavra de Deus, ela permanece de fé, e ela vai se cumprir na nossa vida, ela vai se cumprir no ministério, vai se cumprir na igreja, nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, e vai invadir as irmãs do círculo de oração, porque a palavra de Deus é fiel. Foi Jesus quem disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Até que próximo agora de Jesus executando o seu ministério, e Jesus no seu ministério ele operou aproximadamente 33 milagres, até o texto vai nos dizer no capítulo de número 11, que Jesus agora, ele estava na sua caminhada, até que ele ouviu dizer que em uma cidade, ou em uma aldeia chamada Betânia, havia adoecido naquele lugar um homem chamado Lázaro. Robert, quem era esse Lázaro? Lázaro era irmão de Marta e de Maria. Robert, aonde era Betânia? Betânia era uma cidade ou uma aldeia muito pequena que estava aproximadamente 3 quilômetros da cidade de Jerusalém. Quando nós lemos aqui no capítulo de número 11, o texto vai dizer que Betânia, ela estava a 15 estádios aproximadamente da cidade de Jerusalém. Um estádio romano era aproximadamente 185 metros, e isso então dava uma quantia de 2.775 metros, desde a entrada de uma cidade até a outra. Robert, por que é necessário nós entendermos isso? Para nós podermos entender o que aconteceu nessa história. Jesus agora foi convocado. Robert, Jesus foi convocado por quem? Por Marta e Maria. Robert, quem era Marta e Maria? Elas eram amigas de Jesus. Lucas vai descrever que em algumas das circunstâncias, Jesus ele gostava tanto de Betânia, que em um momento de cansaço, ele se retirou de Jerusalém e foi até a aldeia de Betânia para poder repousar, foi até a aldeia de Betânia para poder descansar. Mas quando eu estava lendo sobre Betânia, irmãos, eu parei para refletir sobre algumas coisas, e eu comecei a entender que era um lugar pequeno, era um lugar que na nossa ótica, na ótica dos homens, era sem muito significado. Na ótica do homem, era um lugar que não existia muita aparência. Na ótica dos homens, era um lugar que, de modo nenhum, seria marcado como algo que tivesse alguma importância na vida de alguém. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, esse lugar era importante para o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse lugar era importante para o nosso Mestre Jesus. E o texto vai nos dizer assim, então, que aquelas mulheres mandam que chamassem a Jesus. E aqui eu quero começar a nossa mensagem. E o tema dessa mensagem é: Jesus ensina no caos, Jesus ensina no caminho, e Jesus ensina à porta da sepultura. Robert, por quê? Porque estava instalado na casa de Marta e Maria um caos. Robert, um caos por quê? Porque o seu irmão, ele estava a ponto de morrer. Jesus é convocado por aquelas duas senhoras para que ele pudesse ir até a casa delas. O texto vai dizer assim, que quando Jesus ouviu aquela notícia, ele ainda se demorou naquele ambiente por aproximadamente 2 dias. Se nós fôssemos, queridos irmãos, fazer uma conta muito clara, aproximadamente 2.775 metros, nós poderíamos caminhar e chegar nesse ambiente em menos de 1 hora de caminhada intensa. Mas Jesus, ele é tão grandioso que ele falou assim: eu não vou agora não. Robert não falou, não vou agora não, por quê? O texto só vai nos dizer que Jesus disse assim: porque aquela enfermidade não era para a morte, mas era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Eu vim aqui lembrar você, querido irmão, que quando o caos instala, quando a provação se instala, quando o dia da adversidade se instala, quando o dia da enfermidade se instala, quando a nossa irmã acabou de testificar, existe um propósito por trás de tudo isso. Robert, qual é o propósito? Não é nós nos escandalizarmos, não é nós nos desesperarmos, não é que nós saiamos para um lado e outro como que desesperado, mas é para que nós possamos entender que existe um Deus que governa na nossa vida. Eu vim lembrar você, querida irmã, nessa noite, existe um Deus que está no controle de tudo na tua vida.
Jesus estava no controle da situação. Alguém canta aí hoje, a gente tem que falar dos hinos mais modernos, porque o povo gosta mais. Que ele não perdeu o controle? Não. Ele não perdeu o controle da situação, queridos irmãos. Robert, mas está difícil. Mas no momento do caos, Jesus mostra calma. No momento do caos, Jesus mostra sensatez. No momento do caos, Jesus mostra serenidade. É por isso que um dia ele disse assim, aprendei de? Porque eu sou manso e humilde de coração. E se vocês aprenderem de mim, vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Perceba que o caos estava instalado, Marta e Maria estavam desesperadas, porque existiam muitas circunstâncias que estavam por detrás daquilo ali. Elas eram apenas duas mulheres, queridos irmãos. E a morte do seu irmão poderia significar na ausência de um homem dentro da casa. A ausência do provedor, a ausência do cuidador. E Jesus falou assim, eu não vou agora. Existem muitos momentos na nossa vida, queridos irmãos, que nós estamos como que essas duas mulheres. Robert, como essas duas mulheres, por quê? Porque nós até sabemos o lugar certo aonde buscar. A gente sabe até como pedir. Só que muitas das vezes nós não sabemos como esperar. Era o que estava acontecendo com Marta e com Maria. Elas não estavam indo buscar no endereço errado. Elas não estavam fazendo algo errado, porque a forma como Jesus foi notificado do que estava acontecendo era também correta. Só que elas estavam desesperadas, porque aquilo era um caos na vida delas. E isso, queridos irmãos, acontece na nossa vida, acontece na nossa casa, acontece na nossa família, acontece no contexto da igreja, no seio do ministério, no meio do departamento das irmãs. E o dia do caos, o dia da adversidade, ele não manda recado, ele simplesmente vai chegando. Ele não pergunta se tem porta aberta, ele não pergunta se a gente quer, ele não pergunta se a gente está disposto a obedecer ou não, ele simplesmente chega. E chega para todo mundo, irmãos. Irmão, ainda não chegou para mim, fica tranquilo, porque vai chegar para você também. Robert, por quê? Porque existem propósitos da parte do Senhor, pelos quais o caos se instala, o problema se instala. E o que eu quero falar nessa noite era o que Jesus estava fazendo. Jesus queria ensinar aquelas duas mulheres. Jesus queria ensinar aquelas duas irmãs. Jesus queria fazer com que elas entendessem que mesmo no momento da adversidade, elas precisavam manter a fé delas inabalável. Eu vim aqui lembrar você nessa noite também, querido irmão. Pode vir um problema, pode vir a provação, mas permaneça com a sua fé inabalável em Cristo Jesus. Se lembre que Jesus está no controle de todas as coisas. Robert, mas é difícil, eu choro, mas Jesus também é o Jesus que cuida da gente quando a gente está chorando. Robert, é difícil, porque muitas das vezes eu perco o sono, mas fica tranquilo, porque até disso Deus sabe. Mas Ele veio aqui para falar ao teu coração, eu não perdi o controle da situação, eu não perdi o controle da tua casa, eu não perdi o controle dos teus filhos, eu não perdi o controle das tuas finanças, eu não perdi o controle da cidade de Cássia, do Brasil, do estado de Minas Gerais. Ele continua no controle de todas as coisas. Só que a gente tem que aprender a ser sereno, irmãos. E é fácil? Não é. A irmã Deusdália falou, e a gente que é nervoso ainda passa mais dificuldade ainda. É assim ou não é, irmãos? Só se lembrar. Mas não adianta. No dia que o caos instala, não adianta. Lembra do Jó? O caos se instalou, Deus não perguntou, Jó, você quer uma lepra? Você quer a morte dos seus 10 filhos? Você quer os seus animais roubados? Deus simplesmente permitiu. Ainda deu testemunho de Jó. Falou, aquele lá é servo de Deus. Homem temente a Deus que desvia-se do mal. Só que perceba algo, Jesus é convidado e ele se demora a chegar naquele ambiente. E então nós vamos perceber que, olha aqui, o texto vai dizer assim, ora, Jesus amava, versículo 7, a Marta e a Maria e a Lázaro, seu irmão. Robert, o que você quer dizer com isso? Irmão, o dia que a provação bate na porta da nossa casa, não significa que Jesus deixou de amar a gente menos. Não significa que Jesus ele nos abandonou. Não significa que Ele nos deixou de lado.
Como a nossa irmã disse aqui, porque na verdade todos nós somos pecadores, não existe preferido de Jesus. Só que existem propósitos pelos quais nós passamos pelas provações. E Jesus queria ensinar, vocês precisam crescer, vocês precisam amadurecer, vocês precisam ter uma nova visão a respeito de mim, a respeito do meu reino. Ô irmão, mas sexta-feira, culto do circo de oração, irmãos, Jesus nos ensina no meio das provações. E o texto vai continuar dizendo assim, então, que Jesus é questionado pelos seus discípulos. Jesus por um momento, até mesmo, eles pensando que Jesus tivesse abandonado, falaram, Senhor, o que está acontecendo com Lázaro? Jesus falou assim, na verdade, Lázaro, ele dorme. Só que eu quero dizer algo para vocês, eu vou despertá-lo do sono. Só que os discípulos não estavam entendendo, eles estavam pensando que Lázaro realmente estava dormindo, um sono comum. Aí Jesus abriu o jogo com eles e falou assim, eu quero dizer para vocês, Lázaro está morto. E eu folgo em amor por vós para que vocês não estivessem lá. Mas nós vamos ir até aquele lugar e vamos ter com ele. E aqui, irmãos, nos demonstra mais uma coisa que nós precisamos entender. Que Jesus, além de saber o momento que nós estamos passando pelo caos, pela provação, pela adversidade, Ele está falando comigo e está falando com você, assim como Ele foi e disse para os discípulos, eu vou ter com eles. Ele também vai chegar na sua vida nesta noite. Ele também vai chegar na tua casa nesta noite. Ele também vai de encontro a essa provação que você tem enfrentado nesta noite. Ele também vai socorrer aquele que está longe e você está pedindo por ele nesta noite. Robert, por quê? Porque para Deus não há circunstância difícil. E o versículo 17 vai dizer isso, que Jesus chega. Jesus chegou até a casa de Lázaro. Ou melhor, e chegando, pois Jesus achou, já havia 4, mas Jesus estava aqui a caminho. Jesus saiu e estava a caminho de Betânia. Marta, quando ficou sabendo, irmãos, que Jesus ele vinha, ela lhe saiu ao encontro. Olha aqui, agora nós vamos ver duas irmãs em uma história muito parecida. Marta era aquele tipo de irmã que era eufórica. Ela ficou sabendo assim, Jesus está vindo, eu vou ter com Jesus. A Maria ficou sentada. A Maria permaneceu do jeito que estava. Permaneceu do mesmo modo. Lá atrás aconteceu algo muito parecido. Só que agora a situação havia meio que mudado um pouco. Porque lembra quando Jesus chegou na casa delas, que uma parou e se assentou, e a outra continuou ali fazendo os afazeres da casa. Só que o que me chama a atenção quando eu li esse texto, é que Jesus agora está a caminho da casa de Lázaro. E Marta vai ter com ele. E Marta quer se encontrar com Jesus. Marta quer falar o que está acontecendo. E Jesus já sabia, porque ele já havia dito para os seus discípulos, ele está morto. Robert, por que Jesus não parou na caminhada? Por que Jesus, ele não voltou? Por que Jesus não se assentou? Por que Jesus não tomou outro caminho? Porque existia um propósito da parte de Deus que precisava ser cumprido na casa de Marta e de Maria. Sabe por que nós estamos aqui nesta noite, irmãos? Porque Jesus continua a caminho. E nós ainda entendemos que Ele vai chegar. Nós ainda entendemos que Ele vai intervir, nós ainda entendemos que Ele vai fazer alguma coisa, nós ainda entendemos que Ele está no controle da situação. Jesus está a caminho então e disse Marta, Senhor, olha o que Jesus está mostrando para Marta. Jesus está indo, a Marta foi se encontrar com Ele depressa, olhou para Ele e falou assim, Senhor, se Tu estivesses aqui, Senhor, o meu irmão não teria morrido. Aí o que aconteceu? Mas também agora eu sei que quando tudo pedirdes a Deus, Deus te concederá. Marta estava naquela situação que nós chegamos quando a gente está passando a provação, irmão. Quando nós estamos a caminho, quando a gente quer alcançar alguma coisa, quando a gente crê que Jesus permanece junto conosco na nossa caminhada. Ela dizia assim, mas Deus pode fazer alguma coisa. Mas Deus pode mudar a situação, mas Deus pode intervir na situação, mas Deus pode abrir a porta que está fechada, mas Deus pode fazer com que o impossível aconteça. Marta foi chamar a Maria, falou, Jesus está vindo, Jesus está chegando.
Maria permaneceu por um momento assentada, mas quando Jesus chegou, o texto vai dizer assim no versículo que nós lemos: e tendo chegado, Maria então, ela vai então aonde ele estava, e ela se lançou aos seus pés mais uma vez. E ela disse a mesma coisa que a outra irmã, ela disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. Uma estava em movimento, uma estava parada, mas o coração das duas estava na mesma condição, querendo achar de quem era a culpa da morte daquele homem, querendo achar quem era o culpado por aquela situação, querendo encontrar alguém para poder nomeá-lo, para poder dar as características de que ele era o culpado daquela situação. Só que Maria, ela era um pouco mais sentimental. E o texto vai dizer que ela não só se lançou aos pés de Jesus, mas o texto vai dizer assim que ela começou em um pranto, em um choro. Jesus, quando viu aquela situação, o texto diz que ele se moveu de íntima compaixão. E Jesus chorou, irmãos. E Jesus derramou lágrimas quando ele viu aquela mulher naquela condição. Robert, o que quer dizer isso? O que você quer falar através dessa situação? É que Deus também, Ele se sensibiliza por aquilo que nós estamos passando. Robert, mas ninguém vê o que eu estou passando, mas Jesus vê. Mas ninguém sabe o que eu estou passando, mas Jesus sabe. Mas ninguém tem solução para o que eu estou enfrentando, mas Jesus no caminhada, Jesus no meio do caminho, Ele está dizendo: eu conheço tudo o que você tem passado, eu sei tudo o que você tem enfrentado, eu conheço o teu choro, o teu pranto, as tuas dores, as tuas lamentações. E Jesus chora. Jesus vai passar aquela dor com aquelas duas mulheres. E disseram então os judeus: vede como ele o amava. Os judeus olhavam para aquilo e falavam assim: Jesus realmente amava Lázaro. Só que, queridos irmãos, e alguns deles disseram: não podia ele abrir os olhos do cego e fazer também com que este não morreste? Isso aqui é quando Jesus está nos ensinando no meio do caminho, evangelista Zezinho. E alguém olha e fala assim: mas por que ele está passando por essa provação? Não é crente? Não é da Assembleia de Deus? Olha o que eles olharam e falaram assim: se ele abriu a vista dos cegos, por que ele vai permitir que o seu amigo íntimo morresse? É os nossos questionamentos, irmãos. É o questionamento que existe no meio da igreja. É o questionamento que existe da sociedade. Nós olhamos e falamos: mas, dá licença, irmã. A irmã está passando por essa prova, mas não é dirigente do círculo de oração? Não é dirigente das irmãs, das crianças, dos jovens? Não é regente? Não é pastor da igreja? Mas o fato de Jesus nos amar não nos isenta das provações, não nos isenta das lutas, não nos isenta das enfermidades. Aí vieram com uma teologia maldita, ensinada no nosso país, ensinada nas nossas igrejas, em muitos lugares, porque já estão aceitando isso, chamada de teologia da prosperidade, que diz que se alguém, ele está passando por uma provação, se alguém está passando por uma dificuldade, ele não é abençoado porque Deus se esqueceu dele. Aonde está isso na Bíblia? Aonde está isso no Evangelho de Cristo Jesus? Aonde está contido isso nas Escrituras Sagradas? Espera aí. Jesus ensina no caos. Jesus agora está ensinando aquelas duas mulheres na caminhada. E agora Jesus, quando vai chegando, e outra vez se moveu, versículo 38, em si mesmo, e foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Robert, como era isso? Irmãos, os judeus não tinham cemitérios instalados como nós conhecemos hoje nas nossas cidades. Eles sepultavam as pessoas perto das suas casas, em algumas cavernas que existiam ali. A história vai dizer assim que eles vinham, faziam uma escavação, colocavam o defunto lá dentro, e depois vinham com uma pedra em formato redondo e fazia com que ela se movesse e tampasse a sepultura. Era nesse ambiente que Jesus estava chegando.
Nós conhecemos também quando Jesus, ele vai combater os fariseus e dizer que eles eram como que sepulcro caiados, porque os judeus tinham esse hábito, eles vinham, faziam um sepulcro numa caverna, depois eles vinham do lado de fora daquela caverna, pintavam ela, para que quando os vivos chegassem naquele lugar, eles reconhecessem e dissessem assim: há alguém morto aqui, há morte nesse ambiente, e é nesse ambiente que Jesus está chegando. Robert, que ambiente que é esse? É o ambiente do sepulcro. É o ambiente das impossibilidades. É o ambiente, irmãos, aonde não há mais respostas humanas. É o ambiente aonde já faziam 4 dias que aquelas 2 mulheres estavam chorando. E estavam chorando a sua morte do seu amado irmão. E depois de 4 dias, Jesus chega. Existia uma tradição, nós conhecemos isso, que até o 3º dia alguém pudesse ressuscitar, alguém pudesse se levantar, alguém pudesse ter vida outra vez. E percebam que esses dias aqui já eram o término do ministério de Jesus. Alguns estudiosos chegam a dizer assim que faltavam apenas 2 semanas para que Jesus fosse sepultado, para que Jesus fosse crucificado e também sepultado. E os judeus capazes que pensavam assim: não tem mais solução, nem para o que está vindo e muito menos para o que está dentro da cova. Só que eles não sabiam, queridos irmãos, que quem estava chegando naquele lugar era o Filho de Deus, que tem todo o poder nas suas mãos, ao qual já havia dito diante daquela circunstância para os seus discípulos: essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. Robert, o que você quer dizer com isso? Existirão momentos da nossa vida, irmãos, aonde nós não teremos mais solução, aonde nós não teremos mais uma resposta positiva de algumas circunstâncias, mas eu quero dizer para você que se Jesus chegar lá, a circunstância tem que mudar no nome do Senhor Jesus. Robert, você não sabe o que eu estou passando na minha casa. Jesus tem vida para a tua casa nesta noite. Jesus tem vida para o teu matrimônio nesta noite. Jesus tem vida para a tua família nesta noite. Jesus tem transformação dessa circunstância difícil. Eu vi a irmã Deusdália testemunhando aqui, irmãos. E eu confesso para os irmãos que os dias que a irmã Deusdália estava internada, a gente orou bem mais. O pastor sempre fala isso. O dia que uma irmã do círculo de oração, irmã, ela parte, a responsabilidade do ministério já aumenta um pouco mais. E eu lembro que eu orei: Jesus, não deixa a irmã Deusdália aí agora não, Senhor. Nós precisamos dela aqui. Era isso que Jesus estava reconhecendo quando ele chegou. Aquelas 2 mulheres estavam chorando, estavam dizendo assim: nós não estamos preparadas para perder Lázaro. E Jesus se comoveu com aquilo. Jesus chorou diante daquela situação. Jesus reconheceu, e diante do sepulcro, ele vai dar um ensinamento para aqueles homens. Robert, qual foi o ensinamento que ele deu? É que ele não controla somente as coisas que estão aqui, mas ele controla tudo que está aqui e o que está lá. Ele controla a vida e controla a morte. Ele controla a minha, controla a sua vida. Ele controla nós que estamos aqui e controla quem está lá de fora também, querido irmão. Nós às vezes olhamos para a sociedade, nós não achamos mais solução, nós não achamos mais um formato de nós podermos ver algo bom. Mas eu sei que se Jesus, ele intervir na história da igreja, na história da nação brasileira, algo novo pode acontecer. Elas estavam diante de uma situação de luto. O homem já estava lá, já fedia. O homem já estava posto lá e não existia mais solução humana. Os defuntos, irmãos, eles eram colocados envoltos, aqueles mais pobres, aqueles sem muita família, em um lenço ou um lençol. Aqueles que tinham um pouco mais de cuidado da família, eles então envolviam eles com faixas e passavam uma pasta e alguns aromas para que o cheiro não pudesse sair da sepultura. E era isso que havia acontecido com Lázaro. Elas haviam cuidado, elas haviam tido todo um controle para que Lázaro fosse colocado, sepultado de uma forma digna.
Porque no coração de Marta e Maria, elas já diziam assim: não tem mais solução para o nosso problema. Aqueles 3 dias levaram a esperança daquelas mulheres. Aqueles 3 dias foram dolorosos, a ponto delas não acreditarem mais que algo pudesse acontecer. Até o momento que Jesus chegou na situação para mudar aquela história. Até o momento que Jesus se apresentou em Betânia para poder mudar a circunstância daquela família. Eu quero dizer para você, querido irmão, eu quero dizer para você, querida irmã, não importa o que você esteja passando, saiba que Jesus, Ele quer te ensinar alguma coisa, Ele quer fazer algo em teu favor, Ele quer fazer algo em prol da tua casa, em prol da tua família. Só que para isso, irmãos, nós precisamos aprender. O pastor usou uma ilustração aqui uma vez, eu acho que foi lá na outra igreja lá embaixo, na Nilva. Que quando a gente não aprende na escola de ensino secular, o que acontece lá, irmã Rosinei? Repete, não repete? E Jesus às vezes nos coloca em algumas situações, ou nós entramos em algumas situações, e Jesus fala assim: eu quero te ensinar. Aí a gente não aprende. Aí Jesus fala assim: então você vai repetir outra vez. Marta e Maria, elas haviam aprendido muitas coisas, elas tinham entendido que quem estava naquela casa era o Filho de Deus, que tinha todo o poder. E Jesus te trouxe aqui nessa noite, para esse culto junto com as irmãs, para falar ao teu coração e para te dizer: pode estar difícil, mas aquele que tem todo o poder, Ele está ao seu lado. Pode estar difícil, mas aquele que tem o controle da tua situação, Ele vai passar com você nessa provação. Mas vamos aprender. E eu bem sei que, olha aqui, Jesus vai fazer uma oração, versículo 41. Jesus disse: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Jesus pergunta assim: aonde está o morto? Aonde está aquele que não tem mais solução? Aonde foi colocado o problema que não tem mais resposta para ele? Aí Jesus foi até o sepulcro. Chegou lá, tinha mais um impedimento, porque tinha uma pedra. Robert, o que é aquela pedra? É um impedimento. É a ausência de fé. É nós não darmos credibilidade ao que Deus fala. É o fato de muitas das vezes nós olharmos para a circunstância e a gente dizer assim: eu não tenho mais força para lutar. Existem momentos assim na nossa vida ou não tem, irmãos? Era aquela pedra. Só que tem uma coisa: Jesus estava ali. E as palavras de Jesus mudam as circunstâncias. Ninguém tinha coragem de mexer naquilo, porque já estava em estado de putrefação. Ninguém ia querer ter um contato com aquele corpo. Só que Jesus olhou e disse assim: tirai a pedra. Tira o impedimento. Tira a incredulidade. Tira esse sentimento de coisas pequenas, de dizer: eu não posso, eu não dou conta, eu não sei como fazer. Jesus está ao seu lado e Ele sabe de todas as coisas. Você não pode, mas Ele pode. Você não tem forças, mas Ele te dá força. Você não consegue fazer, mas Ele vai ao seu lado. E se preciso for, Ele trabalha em seu favor. Ele muda a circunstância, Ele abre porta, Ele fecha a porta. Mas algo novo acontece quando Jesus chega. Jesus diz: tirai a pedra. E Jesus então, Ele ora e diz: não te hei dito que se creres verás a glória. Tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, Ele ora. Olha aqui, Jesus diz assim: Pai, eu te dou graças por haveres me ouvido. Perceba que Jesus está à porta do sepulcro, à porta de um lugar de impossibilidade, ensinando os seus e dizendo assim: Pai, mesmo nesse momento de tanta provação, eu quero te agradecer porque o Senhor tem me ouvido. Ah, querida irmã, eu quero dizer para você que pode estar difícil. Eu quero dizer para você que pode ser um momento de impossibilidade, mas que Jesus continua ouvindo as suas orações. Eu quero dizer para você, pai de família, que Jesus continua ouvindo as suas orações. Eu quero dizer para você, querido obreiro, que Jesus continua ouvindo a oração daqueles que se apresentam diante dEle. E eu bem sei que me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste.
Jesus faz uma oração e está ensinando os discípulos assim, ó, eu quero com tudo isso, não é simplesmente que vocês vejam um morto levantar, eu quero que vocês acreditem, eu quero que vocês tenham fé, eu quero que vocês me recebam de verdade, eu quero que vocês entendam que quem me enviou é maior do que tudo que se passou até hoje. Jesus estava dizendo assim, Pai, eu quero que eles creiam que Tu me enviaste até a terra. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? E eu quero dizer para você, que mesmo em meio às provações da vida, as lutas, o choro, o pranto, a dificuldade, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele enviou Jesus Cristo até essa terra, por causa de mim, por causa de você, por causa das minhas e das tuas provações, por causa do pecado que não tinha mais solução, mas Ele enviou o seu Filho amado, para que Ele morresse pelos nossos pecados, e diante daquela sepultura, Jesus estava dizendo, eu quero que os homens acreditam que Tu me enviaste. E tendo dito isso, Ele clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu. Ah, irmãos, isso aqui é maravilhoso. Jesus chegou perto, retiraram a pedra, e Jesus clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. Aonde existia morte, Jesus chegou e agora tinha vida. Aonde Jesus chegou e tinha coisas impossíveis, agora o impossível estava sendo mudado e estava sendo possível, porque Jesus chegou até aquela circunstância. Coloque-se de pé junto comigo, por favor. E Jesus clamou, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu. E estava ele envolto por faixas e com as suas mãos amarradas. E Jesus disse, desligai-o e deixai-o ir. A história vai dizer assim, irmãos, que Lázaro, depois daquele dia, ele viveu ainda aproximadamente mais uns 30 anos, porque Jesus se apresentou naquela circunstância. Eu quero fazer uma oração junto com você, porque existem muitos momentos da nossa